Olá. Quando Jesus fundou a sua igreja, ali no tempo dos 12 apóstolos, a igreja ela era totalmente independente do Estado. Inclusive, a igreja era muito perseguida pela política da época, perseguida pelo Império Romano, porque o Império Romano via na igreja como um inimigo, como uma ameaça. Inclusive, Jesus fala aquelas palavras, aquela passagem famosa, quando Jesus fala com César as coisas de César e com Deus as coisas de Deus. Então, Jesus ali ele fez uma separação. Ele mostrou que não pode haver uma união entre a igreja e as coisas da política. Isso não é o que acontece hoje, principalmente no nosso país, quando a igreja ela procura a proteção política. Isso ela faz abertamente através de seus pastores. Inclusive um dos pastores muito influentes, que é o Silas Malafaia, ele defende abertamente a sua posição política. No nosso caso, nos nossos dias, defende o presidente. Então isso não parece uma coisa boa para a igreja, porque no passado não foi vantagem para a igreja, quando ela buscou o apoio humano. A gente vê ali no tempo de Israel, porque Israel é considerado a igreja de Deus, e quando Israel pede um rei no tempo de Samuel, isso não agradou a Deus. Inclusive o próprio Samuel achou que estava sendo rejeitado, mas Deus disse que quem está sendo rejeitado é o próprio Deus. Porque Samuel, sendo profeta, ele direcionava o povo de Israel através da sua comunicação com Deus. Samuel era orientado por Deus e passava orientação para o povo de Israel. Mas quando o povo de Israel pedia um rei, era uma forma também de buscar o poder humano. Isso aconteceu também na época do Império Romano, quando a igreja cristã ela passou a ser a igreja romana. Então houve a união da igreja com o Estado, e nesse tempo foram sacrificados a verdade. A verdade acabou sendo prejudicada por causa dessa união, porque isso aconteceu de uma forma mais clara no tempo de Constantino. Houve uma união do Estado com a igreja, e a igreja passou a perder ali, a ter influência do Estado, e passou a perder a sua liberdade de seguir a verdade. Então a gente percebe que sempre foi ruim para a igreja. Por isso que ele fala em Apocalipse, no capítulo 13, parte do verso 1, ele fala que o dragão deu poder e autoridade à besta. A gente sabe que o dragão é Satanás. Então quando fala que ele deu autoridade à besta, porque a Roma pagã passou a ser uma falsa Roma cristã. Então foi aí que Satanás teve vantagem, porque ele deu autoridade à besta. E nesse tempo a igreja ela não era governada mais por Deus, era governada pelo próprio Satanás, já aquele que deu o trono à besta e também o seu poder. Isso vai acontecer também no futuro, segundo a palavra de Deus ali no livro de Apocalipse, porque vai ser feita a imagem da besta. A imagem da besta será algo semelhante à besta. Então, resumindo, a imagem da besta é quando a igreja ela buscar o poder humano. Por isso que fala que o mundo prostrará perante a besta. Então, as pessoas que não tomar a posição lá de Deus, que são pessoas infiéis, as pessoas vão tomar a posição lá da besta e vai prostrar perante a besta. E segundo Apocalipse, no capítulo 14, no verso 12, fala que a paciência dos santos é aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Ou seja, o povo fiel a Deus, eles não vão prostrar perante a besta. Inclusive, Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 15, ele fala que quem não adorar a besta não vai poder comprar nem vender. Então haverá uma repressão àquelas pessoas que não adorarem a besta. E nós estamos vendo isso acontecer nos nossos dias. Então essa união da igreja, essa busca da igreja, quando ela busca poder na política, ela busca proteção na política, ela está sem dúvida nenhuma fazendo a imagem da besta, se tornando semelhante à besta. Então é algo perigoso essa união declarada
da igreja com o Estado. A igreja, os cristãos, eles têm o seu poder de voto e eles hoje, eles buscam se unir, geralmente eles se unem por causa da fala dos pastores, eles se unem para colocar esse ou aquele presidente, o que parece que é uma coisa importante para a igreja, não passa de algo perigoso. Quando você estuda o passado e vê o que a igreja sofreu quando ela fez essa espécie de união com o Estado.